Shalom, Haverim vechaverot, rapaz, amigos e amigas, é bom estarmos mais uma vez aqui. Esta semana eu não tive condições de postar 2 vídeos porque realmente foi bem corrido, mas estamos de volta com as nossas aulas aqui do hebraico e na nossa aula de hoje nós vamos ver vocabulário. Como eu falei para vocês, a cada assunto que nós formos estudando, depois de cada assunto que nós formos trabalhando, nós vamos sempre intercalar aí com algum vocabulário. Nós já mostramos aí palavras que acontecem até 2.000 vezes na Bíblia. Ou seja, se você encontrar aquela palavra, você já sabe o significado, você já sabe a tradução. Então, é como se você já soubesse 2.000 palavras do Antigo Testamento. Hoje, nós vamos ver palavras que ocorrem entre 2.199 vezes e 1.000 vezes. Quer dizer, decorar estas palavras é como decorar 1.000 palavras do Antigo Testamento. Então veja, eu vou apresentar aqui para vocês, essa aqui é a nossa tabela de hoje, você já sabe o que tem que fazer. Você pode baixar no link da descrição, em PDF, eu sempre deixo aí para você poder baixar. E você pode então copiar, faz uns bloquinhos assim, olha, copia de um lado em hebraico e do outro você põe a tradução. Só que aí você tenta falar sem olhar a tradução, tá? Até você conseguir decorar. Então, vamos analisar estas palavras aqui. Av significa pai, não é? Av, pai. Anashim ou ish, homem, homens. Anashim, im é plural, a gente vai ver isso em aulas mais à frente. Im, plural. Ish, então aqui, anashim, homens, ish, homem. Im é uma conjunção, a conjunção si, então, ok? Vamos à próxima palavra aqui. Anohi ou ani é uma palavra que acontece muito. É um pronome pessoal. Eu, ani. Tá? Ani. Próxima palavra, bait. Bait você já conhece também. Casa. Casa, tá? Esta palavrinha aqui acontece por demais. Davar. Palavra. Davar. Veio a minha palavra do Senhor, de Ver Adonai. Então, aqui você tem davar, tá? Que é o verbo falar, ou quando em se tratando de um substantivo, você vai ter aí palavra, ok? Muito bem, falar ou palavra. A próxima daqui é davar, também, como eu falei, como substantivo, palavra ou coisa. Então você tem davar e davar, um com o patá e o outro com o kametz, um é o verbo falar e o outro é palavra, coisa, tá certo? São termos que acontecem muito no Antigo Testamento. Aqui você tem a próxima palavra, David. Não preciso nem traduzir, né? Davi, você já sabe, o salmista, esta também é uma palavra que muito ocorre no Antigo Testamento. Aí você tem aqui hu, é um pronome pessoal, ele, hu. Aí você vai ter também o pronome pessoal no feminino, que seria ri, ela, tá? Mas hu, ele. Próxima palavra é um verbo, halar, que é o verbo ir, andar, ok? Halar. Eu já falei até desse verbo aqui em aulas passadas. Rena ou rema, que é o pronome pessoal eles ou elas. Rena ou rema, eles ou elas, tá? E aqui você tem rine, que é uma interjeição. A tradução é eis, seria tipo behold, contemple. Olhe, eis, então essa interjeição inicia às vezes algumas sentenças, algumas frases. Aqui você tem o pronome demonstrativo zot, ze, e é um pronome demonstrativo que vai ser traduzido por este ou esse, esta ou essa, tá? Ze, este, zot, esta. Ze, esse, zot, essa. Então, masculino e feminino aí, tá? A última palavra desta coluna aqui, yad. Yad, que quer dizer mão. Mão, tá? Yad, mão. Vamos para a coluna de cá. Aqui nós temos o verbo yatsá. Yatsá, que quer dizer sair. Sair, avançar, tá? Yatsá. Você tem na sequência aqui yashav, que quer dizer sentar,
habitar e a chave. Lifne é uma preposição, por incrível que pareça, que numa tradução literal seria aqui a preposição le e aqui pene, que é face de... as faces, né? Quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, al pene ramá. Então, pene é face. Lifne seria diante da face, ou perante a face, que é uma tradução antes ou diante de, quando eu digo assim, o fulano estava diante de alguma coisa, então, lifne, que seria diante da face, seria uma tradução mais literal. Min, preposição de, vindo de, por causa de. Natan é o verbo dar, oferecer, tá? Ad, não confunda com iad. Ad, com o ain no início. É uma preposição até, enquanto, durante, tá certo? Nós temos aqui arim ou ir, que significa cidade ou cidades. Arim, cidades. Ir, cidade. Quer dizer povo, povo. Ami, meu povo, né? Lembra que quando o profeta Isaías vai ter um filho, Deus manda colocar o nome do filho de Lo-ami, não meu povo, Lo-am, esse mi no final, colocando um hirek yod aqui, ami, ficaria ami, meu povo, não meu povo, Lo-ami, Lo é não, ami, meu povo, ok? Lo-ami. É só para você ir fazendo a junção de palavras que a gente já viu em vocabulários anteriores. Im, que é uma preposição também com, junto de, tá? Preposição com ou junto de. Panim. Panim quer dizer faces, né? Faces, rosto. Por que é sempre no plural? Porque você não tem uma só, você tem duas, né? Panim, faces, as suas faces. Você nunca fala a face no singular, porque nós temos duas, tá? É igual óculos. Você não fala o meu óculo, não. A gente sempre fala no plural, os óculos, porque tem dois, são dois olhos, tá certo? Nós temos aqui a próxima palavra, que é o ra'a, ver, perceber. Shuv, que é o verbo voltar, tá? Retroceder, voltar, converter. E por fim, nós temos chamar, que é o verbo ouvir, dar atenção, prestar atenção, ouvir, dar ouvidos. Deus sempre convida o seu povo a chamar, a ouvir. Chamar na nossa língua é a ideia de gritar, venha, mas no hebraico teria esta conotação de ouvir, de dar atenção. Bom, nesse momento o professor Sérgio Monteiro vai fazer uma aplicação exegética de um desses termos aqui, preste bastante atenção. Vocabulário, mais um pouco de vocabulário para você que está aprendendo hebraico aqui com o pastor Eleazar Domini. E o que a gente pode falar de vocabulário? Deixa eu falar para você de 3 palavrinhas extremamente importantes no vocabulário hebraico. A primeira delas, chamar. Verbo chamar. É uma palavra extremamente importante que aparece na declaração de fé da Bíblia hebraica do povo de Israel, lá em Deuteronômio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno é vosso Deus, o eterno é um. E aqui eu quero te trazer para 2 coisas interessantes. Além de ele estar ali, mais 2 coisas interessantes. Além de estar ali, em Deuteronômio 6, verso 4, dizer ouve, atenção ao ouvir, atenção, prestar atenção ao ouvir de verdade. Na tradição judaica, esse mesmo verbo é o que inicia um dos nomes, né, uma possível etimologia do nome hebraico de Satanás, do adversário. O nome dele é Samael, que poderia vir, tem 2 possibilidades. E uma delas é que venha do verbo chamar também, Shamael, que seria aquele que escuta Deus, ou seja, aquele que estava escutando Deus, que estava próximo a Deus constantemente, o querubim cobridor, né? Além disso, e aqui é um ponto extremamente importante, quando você olhar para o verbo chamar na Bíblia, entenda que ele não quer dizer apenas o ato de escutar ruídos e barulhos, mas ele tem a ver com obedecer também, tá? E é interessante que na relação entre guardar e escutar, o guardar vem primeiro. Fala tu, pois, e nós obedeceremos, e então escutaremos. Olha que interessante, né? Fala tu, pois, da varatá, que
anu shemor ve shema. Fala tu, pois, então nós obedeceremos e escutaremos. O escutar na Bíblia hebraica, no pensamento judaico, ele não é a entrada para a obediência, mas um resultado dela. Primeiro eu obedeço. Por quê? Porque chamar também quer dizer escutar de maneira a compreender. Ninguém escuta apenas um ruído, mas busca compreender o ruído. Ninguém escuta uma palavra, mas busca compreender a palavra. Quando você estiver olhando para o verbo chamar em hebraico, lembre-se disso. O hebraico não é uma língua abstrata, não é uma língua totalmente abstrata como é o grego, muito abstrato. O hebraico ele é muito concreto e ele tem noções extremamente lindas. Uma delas é justamente essa. Primeiro, você escuta, mas não escuta apenas por escutar. Você escuta para entender. Entender. Chamar vem sempre acompanhado, não textualmente, mas vem sempre acompanhado de bin, que é compreensão. Então pega a ideia aí, irmão. O verbo chamar aparece muitas e muitas vezes e tem a ver com a relação entre o homem e Deus. O homem como aquele que escuta e a Deus como aquele que fala, mas também Deus como aquele que escuta, porque o Senhor escuta as nossas orações, ou seja, Deus quer compreender as nossas orações. Olha que bonito isso. Deus quer entender as nossas aflições e Deus quer o segundo verbo que nós vamos falar nessa nossa lição de vocabulário, que é o verbo halar. Halar quer dizer andar. Andar, caminhar. Verbo que tenha profundo significado nas Escrituras, porque fala que Noé andou com Deus. Mas é interessante que no hebraico, olha que interessante, que maravilhoso. No hebraico, geralmente, quando se fala de andar, no sentido do discurso direto, quando Deus está envolvido, não é o homem que anda com Deus, é o Deus que anda com o homem. Diz assim, no hebraico diz, Ele toldot Noah, Noah, Hatzadik, Tame Hayav Vedorotam. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em seus caminhos, em sua geração. E diz que ele tinha 3 filhos. Mas antes de dizer que ele tinha 3 filhos, diz assim, Velohim hithaler Noah. Elohim nit hithaler Noah. Deus andava com Noé. Abraão andou com Deus. Abraham hithaler Elohim. Ou melhor, Elohim hithaler Adonai. Ele andou com o Eterno. A ideia é, vocês vão aprender adiante, que no hebraico vocês vão aprender sobre um tronco verbal chamado hitpael. Vou deixar isso para depois. Mas o hitpael, vocês devem lembrar, já pega aí a ideia, já estou dando uma ajuda, olha só que legal. O hitpael tem a ver com reflexivo, algo que 2 pessoas fazem, ou que uma pessoa faz sobre si mesma, ou que uma pessoa faz para a outra, mas no sentido que receber também na outra. Então, hithaler quer dizer andavam juntos. Olha que legal, meu amigo. Então, quando você encontrar na Bíblia que Deus andava com alguém, ou alguém andava com Deus, lembre-se sempre, hithaler vem do verbo halar, que quer dizer caminhar, andar. E a Bíblia mesma diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Será que é possível que Deus e alguém, e Noé, ou Deus e Abraão, Deus e Jacó, Deus e Davi andassem juntos se eles não concordassem, não estivessem com o coração na mesma sintonia? E o coração está na mesma sintonia, tem a ver com uma outra palavrinha que nós temos aí no nosso vocabulário, que é a palavra davar. Davar, que quer dizer palavra. Olha aí, palavra. Eu costumo dizer o seguinte, onde nós temos 2 judeus, nós temos 3 opiniões. Nós dizemos assim, Shenei Yehudim Shelosh Devarim, porque palavra tem a ver com opinião, porque a palavra no pensamento hebraico, davar, ela não está apenas no sentido de articulação de som e sair pela boca. Não, tem a ver com o que você pensa, que sai pela boca como articulação do que está no teu pensamento. Davar é a palavra como uma expressão máxima do pensamento de alguém. Yeshua Hadavar Elohim Hu. Jesus é a palavra de Deus. E por que Jesus é a palavra de Deus? Porque ele é aquele que coloca de maneira material, a salvação que estava na mente e no coração de Deus. O ser humano, quando fala, ele precisa entender que a palavra na mentalidade hebraica, no pensamento bíblico,
ela não é abstrata, ela é concreta. Palavra tem poder, e é por isso que a própria palavra, que é davar, também significa coisa. Também significa coisa. Então, duas coisas, shne devarim, pode significar duas palavras ou duas coisas. Olha que legal. Pode significar também duas coisas. Quando você diz Shnei Yehudim Shelosh Devarim, duas opiniões, pode significar opinião, ou seja, a maneira, aquilo que você está no pensamento, a maneira de pensar. Davar também significa tudo isso, ou seja, davar é algo que vem de dentro, passa pela boca e se materializa no mundo real, no mundo físico. Por quê? Porque o davar e a opinião devem estar associadas através da expressão com a verdade. Por isso que davar tem a ver também com emet, que é a palavra para verdade. E nós vamos falar dela em um outro momento. Aquele abraço para você, continua aí. Shalom, velehitraot. E que o Eterno bendiga completamente os seus estudos. Beshem Shel Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado, Excelência, mais uma vez, por sua contribuição. Nós ficamos felizes com a sua participação aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você, querido amigo, querida amiga que nos acompanhou até o momento. Lembre-se, decore estas palavras porque você vai estar aprendendo muitas palavras aí do Antigo Testamento, tá bom? Shalom velehitraot.